Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3, o nosso tema é a conversão de Saulo de Tarso. Saulo, que se transformou em um Paulo. Então, outrora ele era Saulo, agora ele vai se tornar Paulo. Aqui no nosso textuário, que está em Atos capítulo 9, no versículo 3 e 4, diz assim: E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com o Senhor, e Jesus pergunta para ele por quê. Aí ele entendeu que ele não estava perseguindo apenas pessoas, ele estava perseguindo ao próprio Cristo. Então, quando alguém faz alguma coisa com nós, meus irmãos, de uma forma injusta, está com certeza tendo que lutar, está lutando contra o próprio Senhor Jesus. Mas aqui nós vemos que Paulo, o apóstolo Paulo aqui, no caso, neste momento sendo ainda Saulo, usando ainda o seu antigo nome, nós vemos que ele fez perguntas, né? Perguntas, Jesus pergunta para ele, depois ele fala, mas quem é o Senhor, né? E Jesus fala, olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí, a partir daquele momento, ele entendeu o que era o evangelho. Mas uma coisa interessante, meus irmãos, muitos podem discordar, mas isso é um fato. O apóstolo Paulo poderia ter rejeitado, poderia ter tido aquela visão, poderia ter tido aquele encontro e poderia não querer servir a Jesus. Ah, mas você está falando isso, mas foi muito forte e Jesus disse que ele era um vaso escolhido. Irmãos, porque senão nós iríamos crer em que? Na predestinação. O apóstolo Paulo estaria predestinado. Porque nós vemos antes do apóstolo Paulo ter este convite, nós vemos Nicodemos tendo este convite. Nicodemos também era um intelectual do judaísmo, do farisaísmo, e ele também foi chamado. Era um homem do sinédrio e também foi chamado para fazer parte dos discípulos do Senhor Jesus, mas ele não quis. Jesus faz o convite para o apóstolo Paulo, e foi o próprio Jesus que estava com Nicodemos, mas lógico, não apareceu de uma forma gloriosa como apareceu ao apóstolo Paulo. Mas Nicodemos tinha noção de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, os milagres que Jesus fazia, as palavras que Jesus pregava. Então veja, meus irmãos, veja que o apóstolo Paulo não foi obrigado, pelo fato de Jesus ter aparecido para ele no caminho de uma forma no seu esplendor, na sua glória, se é assim que a gente pode dizer, ele não foi obrigado a aceitar Jesus. Porque muitos hoje recebem milagre do Senhor e não estão nem aí, meus irmãos, de serem crentes. Muitos vão para a igreja e depois saem. Então não é uma coisa assim, nossa, ele tinha que ser crente mesmo. Não é bem por aí. Mas aqui na nossa verdade prática, a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Claro, o apóstolo Paulo, pelo fato de ele ser uma pessoa bem disciplinada, nós vemos que quando ele foi, ou ele não ia ser crente meia boca, ia estar na igreja com o pé no farisaísmo, não, ou ele seria crente ou não seria. Então nós vemos que isso aconteceu. Aqui na leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 9, versículo do 1 a 9, nós vamos ver que Saulo estava respirando, né, como aqui está no versículo 1, estava respirando ameaças de morte. Ele pede cartas para poder essas cidades, como eu já até comentei em outros vídeos, mandatos de prisão para prender os cristãos, para açoitar os cristãos, para estar amparado, né, estar amparado pela lei, claro, sorrateiramente, mas amparado pela lei, para poder fazer isso. E nós vemos que em um determinado momento, quando ele estava indo para Damasco, ele teve essa visão. Ele caiu do animal a qual ele estava sendo transportado e ele teve um encontro com o Senhor. Né? Ele teve um encontro com o Senhor. Mas ele já tinha ouvido Estevão pregar, provavelmente ele já tinha ouvido algumas pessoas pregando, mas aquele momento foi um momento oportuno. Não foi crente assim do dia para a noite. Teve todo um trabalhar, irmãos. Teve todo um trabalhar. Ele ficou cego. Teve o homem que cuidou dele. Então tudo foi um trabalhar de Deus na vida de Paulo, dando a oportunidade para que Paulo pudesse ser um cristão. Amém?
E aqui na nossa introdução, a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Com certeza, foi uma coisa assim que Deus ele se deixou usar pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, para propagar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele aprendeu que o preconceito não é o melhor caminho, como tinha muitos cristãos judeus eram preconceituosos. O apóstolo Paulo não tinha nenhum preconceito, porque graças a Deus ele foi curado disso. Então, a conversão dele foi importante por quê? Porque ele leva esta mensagem, ele fala, ele não tem medo nos lugares onde ele ia. Ele até falando, olha, já sofri atentado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas nós vemos que era um homem que tinha a sua convicção em Deus, era um homem disciplinado. Então veja que isso faz muita diferença, sim, na vida do apóstolo Paulo. Ele prega a palavra e, claro, meus irmãos, indiscutivelmente, foi um dos maiores homens da Bíblia. Isso é inegável, né? No Novo Testamento tem muitas obras, se eu não me engano, são 13, todas aquelas que ele escreveu. E alguns atribuem até a epístola aos Hebreus a Paulo, pela linguagem, pela forma que se fala acerca da lei, que se apresenta a lei. Amém? Aqui no tópico 1, a conversão de Saulo, um ato de graça de Deus. Parte 1, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco, né? Ele foi surpreendido por um resplendor, ele teve essa experiência. Mas mais uma vez, meus irmãos, não é pelo fato de Jesus se apresentado para ele da forma que se apresentou, ele aceitasse a Jesus. Não foi por isso. Ele teve a convicção de pecado. Ele teve a sua convicção que o que ele estava fazendo era pecaminoso, era errado, era fraudulento. Então, ele teve essa convicção e ele aceitou Jesus. Porque hoje, o apóstolo Paulo não tinha o exemplar da Bíblia como nós temos hoje. O apóstolo Paulo não tinha uma revelação de Jesus como nós temos hoje, escrita. Então não vai dizer que esse Jesus tem que aparecer para mim como apareceu para o apóstolo Paulo para mim servi-lo. Não, meus irmãos. Da forma que Jesus já apareceu, que ele já se revelou para nós, eu acho que está é suficiente para nós queremos nele. Então aqui, Jesus aparece de uma forma sobrenatural para o apóstolo Paulo. Muitos foram cristãos naquela época, não precisou da mesma forma, mas de cada um Deus trabalha de uma forma. Então aprove a Deus trabalhar na forma do apóstolo Paulo, de se apresentá-lo, fazer a pergunta para ele, e claro, não tem como responder, e Jesus, a partir daquele momento, ele vira um cristão, né? A religião que ele estava perseguindo foi a religião que ele adotou como, vou colocar a religião, aquilo que ele estava perseguindo, ele adotou como a sua regra de fé. Amém? Parte 2. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa sobre o efeito de sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal. Ele tinha muitos amigos, né? Ele tinha muita influência. E agora você imagina, meus irmãos, um homem que era perseguidor, né? Jesus, né? Foi e salvou este homem. Parece que alguns naquele momento ali ficaram, peraí, Senhor, o Senhor vai salvar esse homem, vai dar oportunidade a esse homem que mata muitos cristãos, manda matar um monte de gente, persegue um monte de gente, tortura, é esse que o Senhor quer salvar? E Jesus fala, é esse mesmo, eu vou investir nessa vida. Então, meus irmãos, Jesus faz coisas que nós não entendemos. Para nós hoje, nossa, faz total sentido, porque a gente vê o começo, o meio e o fim da história. Mas aqueles que só enxergavam o começo da história, como que era? Pensa numa pessoa que seja um matador aí, alguma pessoa que esteja, vamos dizer assim, um muçulmano, um homem, um califa que persegue, que manda matar os cristãos, que a gente não tem conhecimento exatamente quem são, mas alguém que seja ali do Islã, que persiga muitas e muitas pessoas.
né? Claro, tem as pessoas que são do Islã, que eu conheço, muçulmanos, que tranquilo, dá para conversar, você conversa, não tem aquela questão de querer te matar porque você é um cristão. Mas, a grosso modo, né, dizendo, veja que como que seria, meus irmãos? Como que seria? Porque o Islã, meus irmãos, os muçulmanos, eles creem também no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles não creem em Jesus, mas eles creem na Torá, eles creem no Pentateuco, eles creem nisso. É claro, muita coisa para nós, né? Para nós é como se estivesse sendo distorcida algumas coisas da palavra. Mas para eles faz todo sentido. Então você imagina hoje uma pessoa dessa se convertendo. Alguém ia ter credibilidade com alguém? É difícil, né? Então a gente tem que olhar, meus irmãos, com o olhar, às vezes, das pessoas que presenciaram isso naquela época. Quem acreditaria nele? Como muitos fizeram, não, ele está só se infiltrando no meio de nós para poder descobrir algumas coisas, para saber onde a gente faz os cultos, para poder descobrir, para depois mandar a sua escolta armada para vir aqui e levar todo mundo embora. Nós temos que pensar nisso. Na parte 3, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Mas Jesus, ele se manifesta, ele salva este homem. E claro, meus irmãos, não foi credibilidade de um dia para o outro. Com o tempo, teve a credibilidade que realmente Jesus tinha salvo a Saulo. As suas atitudes, o seu comportamento, o seu modo de vida no dia a dia, porque ninguém consegue esconder, meus irmãos, por muito tempo. Porque ele estava sendo ali, tinha homens, tinha pessoas que estavam ali, vamos dizer assim, grudadas com ele. Estava grudado com ele. Então, se ele tivesse que cometer qualquer coisa, ele cometeria e seria descoberto. Então, veja que Deus ele faz uma coisa tão tremenda, Jesus fez uma coisa tão tremenda, deu uma oportunidade tão grande para o apóstolo Paulo, para o Saulo, no caso, que ele não teve como resistir, né? Não teve como resistir, né? Não é a graça irresistível. Mas, graças a Deus, ele não resistiu àquilo que Jesus estava, o chamado do Senhor. Porque eu já vi muitas pessoas resistirem, e quando Jesus faz milagre, Jesus cura, tira da cama, levanta, faz milagre, abençoa, e mesmo assim a pessoa não quer saber do Evangelho, não quer saber de Jesus. O tópico 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Parte 1, a conversão começa no arrependimento. Irmãos, a conversão do homem sempre começa no arrependimento. Para o Saulo se converter verdadeiramente, uma das evidências seria o arrependimento. Ele deveria se mostrar arrependido. Quando ele entende que aquilo que ele estava fazendo era pecaminoso, era contra os princípios do Senhor, aí sim nós vemos que ele está se arrependendo. Porque para ele seguir a Jesus não é simplesmente, eu vou deixar, não. Ele tinha que se arrepender, reconhecer que tudo aquilo que ele tinha feito não estava nada certo, está tudo errado, ele tinha pecado e reconhecer o seu pecado. Porque muitos hoje dão desculpa pelos erros que cometem. A gente não tem que ficar dando desculpa pelo erro que comete, meus. Nós temos que verdadeiramente se arrepender. Aqui na parte 2, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos, né, para ele ver a Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Jesus, né, pela interpretação aqui, Jesus deixa ele cego para este mundo, para que ele pudesse ver e vislumbrar o mundo espiritual, que foi o que ele viu. Jesus, claro, fez uma transformação na vida do apóstolo, porque a partir daquele momento, quando ele aceitou Jesus e se arrependeu dos seus pecados, a partir daquele momento ele não tinha como falar, Senhor, eu vou me libertar aos poucos. Não, tinha que ser uma libertação radical. Ele deveria se libertar do ódio que ele tinha com os cristãos. E foi o que ele fez. Ele buscou a Deus e se libertou do ódio que ele tinha dos cristãos e virou amigo dos cristãos, mesmo que muitos ainda tinham ressalvas e receios com a pessoa de Saulo. Parte 3. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural, do resplendor da luz sobre os seus olhos, transformou a mente de Paulo, levando-o a reconhecer a Cristo, que outrora tanto rejeitava, agora o fazia o apóstolo, né? Rejeitava o fazia o apóstolo. Então, o que nós vemos aqui? Que agora, né, essa conversão devia ser tão tremenda,
que com certeza, mano, impactou a vida dele. E ele se converteu verdadeiramente. Ele não se convenceu que Jesus existe, não. Ele se converteu ao cristianismo. Porque hoje tem muitos simpatizantes com a igreja, simpatizantes com a fé cristã. Na igreja não tem que ter simpatizante, na igreja precisa ter convertido, não convencido. As pessoas estão convencidas que Jesus existe, que Jesus morreu na cruz, que glória a Deus, aleluia, mas não se convertem a essa prática, a esse entendimento. É isso que nós temos que fazer. Nos converter verdadeiramente, nos converter. Tá indo para a direita, vai para a esquerda. Tá indo para a esquerda, tá errado ir para a esquerda, vai para a direita, que é o certo. Converter é tomar atitudes radicais na vida. E se tiver que deixar alguma coisa que desagrada a Deus, é deixar mesmo. No tópico 3, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. A faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecado. O que é essa questão da questão da faculdade, no caso intelectual? É as certezas que as pessoas têm, é as convicções que a pessoa tem da vida, que a pessoa tem das crenças, que a pessoa tem de tudo. E agora ela vai mudar o pensamento dela, ela vai ter outra convicção. Ela tinha uma convicção de certas coisas e agora ela vai dar espaço para que ela venha se convencer ou ficar convicta de uma outra realidade, que não era aquela que ela estava vivendo, mas agora ela tem convicção que aquela realidade que, no caso o apóstolo Paulo, teve o experimento, experimentou, que era a certa, não aquela que maltratar os cristãos, fazer isso, perseguir pessoas, não era essa. Então veja que essa é uma das coisas que nós temos que mudar na nossa mente, porque hoje as pessoas leem a Bíblia, mas acham que está errado, mas acham que está certo, e as pessoas se auto-interpretam e nem sabem o que está falando. E eu estou dizendo de pessoas crentes, teólogos, intelectuais, né, ditas intelectuais da igreja. A gente tem que analisar tudo, irmãos. A faculdade intelectual que nós temos não tem que dar espaço para subterfúgios para pecados. Aquilo que é pecado e aquilo que é certo é certo. Essa é uma convicção intelectual que muitos de nós temos que ter e que com certeza está se perdendo, infelizmente. Faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Essa é muito interessante. Por quê? Também, né? Tá, as 3. Mas as emoções, depende daquilo o que sente, qual é o prazer que a pessoa tem em determinadas coisas, né? E aqui a gente vê de que forma que a minha emoção está se manifestando. Quando eu estou na igreja, de que forma que eu manifesto minha emoção? De uma forma abençoada, de uma forma prazerosa? Ou eu não vejo a hora de sair dali para fazer outra coisa? Então, mas aqui, o apóstolo Saulo, ele experimenta uma mudança nos seus sentimentos, porque ele tinha prazer, meus irmãos, em perseguir os cristãos. O prazer dele era isso, porque aquilo para ele era certo, aquilo nós estamos falando da intelectualidade. Para ele a convicção era o que é certo, era perseguir os cristãos, mas agora ele vê que estava totalmente errado. E aí as emoções, a forma de se manifestar, aquilo que nós temos convicção, tem que ser a melhor forma possível. Não dá vazão para emoções, meus irmãos. Cuidado com as emoções nos traem. Nós temos que ter uma emoção firmada na presença de Deus, para que quando a gente venha sentir alguma coisa, venha se manifestar da forma certa e correta para agradar a Deus. E também aqui na parte 3, faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecado agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória o pecador, no caso, né? Para a glória de Deus. Ou seja, o pecador não está preso ao pecado, porque ele tem uma intelectualidade na presença de Deus e a emoção na presença de Deus, e a sua vontade vai se manifestar conforme a vontade de Deus. Vai errar? Vai. Mas o erro não é exatamente uma coisa programada. Acaba sendo até, não sei se é uma desculpa, um acidente de percurso que não acontece sempre. Porque quando ele vê que ele está errado, ele já reconhece o seu erro, já reconhece o seu pecado e já, com certeza, meus irmãos, procura a reconciliação em Deus para que possa melhorar a sua vida. Amém? E a nossa conclusão.
A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor da luz, que ofuscou a sua visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão e soberania de Deus, caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem um pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Então, isso tem que se manifestar, né? Esse trabalhar de Deus se manifestou e tem que se manifestar na nossa vida. De que forma? Com arrependimento e busca para melhorar a nossa vida na presença de Deus. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.